Eu fui para o Paraguai com 6 meses de idade, né? E morei lá até os 23 anos, né? Minha família morou no Paraguai 30 e poucos anos, e retornou ao Brasil faz 2 anos agora, né? Então, eu acho que assim, essa migração de brasileiros para o Paraguai, ela completou exatamente um ciclo, né? Então, eu acho que é interessante analisar até hoje como é que vivem essas famílias que retornaram do Paraguai, né? Que são famílias que tiveram um ciclo de migração fora. Eu uso muito exemplo, né? E tem a Maya Sprandel, né? Ela estudou a situação dos brasileiros no Paraguai, e hoje ela está estudando também a situação dos brasileiros que retornaram. E eu até pedi para ela conversar, por exemplo, com a minha avó, né? Porque minha avó levou todos os filhos para o Paraguai e depois agora está trabalhando para tentar trazer todo mundo de volta, mas não vai conseguir, né? Porque a grande maioria já são também paraguaios. E aí depois eu vou entrar um pouquinho mais nessa questão. Mas antes, eu acho que registrar algumas coisas. O conflito principal do Paraguai, e aí nisso eu concordo aqui com o professor, é a questão das terras, né? E a origem também, nós tivemos com o professor Lindomar Albuquerque, eu até achei que ele estaria hoje aqui, né? Porque ele estudou bastante a questão dos conflitos de terra no Paraguai. Remonta, inclusive, antes do estrógeno, né? E a gente pode associar, né, o Paraguai, que passou por guerras grandes, como a Guerra Iguaçu, né, a Guerra Tríplice Aliança, a questão da Guerra do Chaco também, passou por uma ditadura de mais de 30 anos, e possui uma fragilidade muito grande nas suas instituições, né? Eu acho que isso também é uma questão importantíssima, né? E quando se mencionava, por exemplo, a situação do presidente Lugo, né? O presidente Lugo, a gente considera um golpe de Estado, né? No qual foi usado os conflitos entre carpeiros e produtores brasileiros, legitimado por essas instituições que foram aparelhadas, né? Durante muitos anos, justamente pela ditadura do estrógeno e do Partido Colorado no Paraguai, né? Acho que isso é um dado interessante. Acho que foi no ano 2000, né? Eu participei de um encontro de jovens na cidade de Santa Rita, no Paraguai, e na época eu estudava no seminário, eu escrevi um artigo interno numa revistinha lá, acho que foi o meu primeiro artigo da vida, né? Porque me chamou muita atenção, porque conversando com aqueles jovens, todos paraguaios, né? E aí tem toda uma questão também aos campesinos que dizem que os brasileiros nascidos no Paraguai não são paraguaios porque não falam Guarani, certo? Então tinha esse conflito muito presente, mas é um desconhecimento total, né, por parte dessa juventude sobre a política do Paraguai. Só não sabia quem que eram os candidatos a presidente, né? Não tinha uma discussão sobre o Paraguai, né? Conhecia as informações tudo pela Rede Globo de televisão, meios de comunicação brasileiros acessados com parabólica, né? Mas tinha um sentimento de nação paraguaia muito forte, né? E aí eu até brincava, né, com a ideia do Rojaijú Paraguai, mas meu time é o Corinthians, é o Grêmio, é o Inter, né? Então, assim, eu acho que toda essa questão que demonstrava ali a falta, sobretudo, da presença do Estado, né? Então, eu aproveitando um pouco o mapa, né, que o professor mostrou no início aqui, aquele mapa da presença brasileira, né? É uma região onde sempre houve uma ausência do Estado muito grande. Hoje que tem alguma presença, mas a minha escola, por exemplo, onde eu estudei, foram os colonos brasileiros que fizeram a escola, né? Foram eles que fizeram.
Foram eles que foram lá para Assunção buscar um professor e levar lá para a colônia, né? Foram eles que pagaram o salário daqueles professores, né? Para ter uma ideia de como, de fato, né? E por isso, né? Depois eu entendi muita coisa que eu escutava na época, né? Que se realmente pairava assim aquele medo que em algum momento houvesse a criação de um novo estado nessa região, né? Nem Brasil nem Paraguai, né? O meio do mundo ali, o meio do universo, né? Então acho que tem uma conjuntura aí bem interessante. Eu assim, das coisas que eu preparei, mas eu vou aproveitar essa bela apresentação do professor e dialogar um pouco também com a fala dele, né? A questão do latifúndio no Paraguai, né? Eu tive em 2012, junto com o professor Lindomar, quando eu acredito que foi o momento mais tenso do conflito agrário no Paraguai, né? Que foi, não sei se vocês lembram, que foi queimado a Fiscalia de Irúnia, por exemplo, né? A Fiscalia de Irúnia ficava a 1,5 km da casa do meu pai, né? Meu pai, eu me criei ali na região de Irúnia, onde foi muito tenso mesmo ali o conflito. E é interessante porque eu me lembro que meu pai, um pequeno agricultor ali, os brasileiros e alemães, então não podemos falar só de brasileiros, alemães e grandes outros empresários de terra, organizando aqueles tratoraços, caminhonaços, etc., né? E meu pai tirando a motinho dele lá da garagem para ir lá pro tratoraço, né? Eu me lembro que eu cheguei em casa e falei, mas pai, eu acho que o senhor tem mais a ver com a luta do tratoraço ou com a luta dos carpeiros, né? Considerando que o senhor é um pequeno produtor aqui, né? E que os carpeiros estão lutando por ter também um pedaço de terra, etc., né? E foi interessante, né? Porque o pai guardou a motinho dele e falou, sabe que eu não vou, esses caras aí, ó, se eu quiser lavrar minha terra, eles lavram quando eles quiserem, eles só colhem o meu soja depois que, quando está chovendo, porque aí está úmido, eles param de colher os deles, aí vem colher o meu, etc., né? Então, assim, um pouco o movimento de solidariedade também, a luta dos carpeiros. Eu tive também, acompanhei a questão dos carpeiros, fui no acampamento lá da Agrotoro, né? E aí eu acho que isso ajuda para a gente quebrar alguns mitos também, né? E pelo menos na minha opinião, na minha análise, o conflito de terra no Paraguai não pode estar simplesmente vinculado à presença de brasileiros no Paraguai, né? Eu acho que a gente tem que aprofundar mais a questão, e é um problema mesmo da concentração de terra, né? E essa terra concentrada na mão de grandes coronéis paraguaios também, né? Então você tem paraguaios que têm extensões enormes de terra, você tem alemães, você tem coreanos, você tem japoneses, tem americanos, etc., e tem brasileiros também, né? Eu acho que isso é uma questão. No conflito, por exemplo, de 2012, o conflito era na região, por exemplo, de Nhacundaí, que foi um dos maiores conflitos, estava relacionado praticamente a um grande latifundiário, Tranquilo Faveiro, né? No entanto, com a imprensa, Tranquilo Faveiro conseguia convencer, inclusive os pequenos produtores brasileiros que estavam lá, que as terras desses produtores estavam ameaçadas pelos carpeiros, né? Então, de certa forma, esses pequenos produtores se sentiam ameaçados e acabavam entrando no discurso desses grandes produtores. Então, eu acho que é uma questão que precisa realmente aprofundar nesse sentido, né? Em 2005 também eu acompanhei bastante a questão da lei de fronteiras, né? Ali dos 50 quilômetros. E aí é interessante também, né? Porque essa lei hoje praticamente não tem sentido,
né? Porque a lei diz para que brasileiros, etc., países limítrofes, não tenham terra no Paraguai, mas de fato os brasileiros não têm mesmo, né? Hoje as terras estão todas no nome dos filhos dos brasileiros, eles são paraguaios, né? São paraguaios. Então, praticamente a maioria dos produtores brasileiros que possuem territórios nessa região está no nome dos seus filhos, etc. Então, assim, eu acho que é uma discussão muito, muito ampla que precisa se fazer. Uma outra questão importante, né? E aí a gente acredita que em torno de 6% dos brasileiros que estão no Paraguai detêm mais do que 90% das terras em nome de brasileiros. Então, quer dizer, nós temos também, e aí eu vou entrar no outro tema, né? Centenas, milhares de imigrantes brasileiros que foram para o Paraguai e que trabalham para outros empresários sem nenhum direito, né? Então, acho que isso também é uma questão muito importante, né? E aí, eu acho que a gente entra nessa questão aí da migração, sobretudo, né? Hoje, por exemplo, né, eu tenho ido aqui para a região de Capanema, nas fronteiras aqui do Paraná, né? Eu acho que nós chegamos a quase 400 mil brasileiros no Paraguai, hoje não chega a 150 mil, né? Brasileiros que estão no Paraguai, o que demonstra que houve um retorno massivo, sobretudo desses agricultores mais familiares. E o acordo de seguridade social do Mercosul, ele é frágil, né? Nós precisamos repensar o acordo de seguridade social do Mercosul, justamente pela proteção desses pequenos agricultores que trabalharam no campo e que hoje voltam para o Brasil e são excluídos do sistema aí de seguro social, né? Aqueles que venderam a sua propriedade, etc., fizeram uma poupança, voltaram para o Brasil, conseguem ainda sobreviver com certa tranquilidade, mas não é a realidade da maioria, né? Que hoje estão com 70, né, mais anos e tendo que não contando com nenhum apoio, justamente pela fragilidade do acordo do Mercosul, que prevê a somatória somente para quem trabalhou com carteira registrada, etc., né? E aí, o mesmo vale também para os imigrantes paraguaios que estão aqui em São Paulo, que estão no Brasil, que estão na Argentina, né? Que estão fazendo o trabalho informal também, né? Portanto, não são considerados como contribuintes da Previdência Social. E aí, assim, para mim, e concluindo também a minha fala, né? Eu acho que não há saída para o Mercosul, a não ser aprofundar mais o Mercosul, né? Então, eu acho que a gente precisa superar muito essa questão da fronteira e fazer mais o discurso da dignidade, né? E hoje, por exemplo, nós temos o Acordo de Livre Trânsito e Residência para os Nacionais Estados Partes do Mercosul, em vigência com todos os países da Unasul, e com a Argentina e Uruguai, hoje, em termos de direitos sociais, há pouca diferença, né? Hoje, eu posso ir para a Argentina e eu não preciso de pegar lá um visto provisório, né? Permanente diretamente. A mesma coisa com o Uruguai, né? Então, eu fico pensando por que com o Paraguai, né, a gente não avança nesse sentido, né? E aí, olhando não só para a realidade dos imigrantes que estão lá no Paraguai, até porque a maioria, eu volto a dizer, não são mais imigrantes, já são filhos de brasileiro, mas na verdade a preocupação com os paraguaios que estão aqui no Brasil, que tem uma séria dificuldade por possuir um visto provisório temporário por muitos anos, né? Às vezes a pessoa não consegue renovar para permanente por não estar trabalhando registrado, etc., e segue seu curso por muito tempo com esses vistos temporários, né? E aí, por último, né, acho que dizer que hoje na Prefeitura de São Paulo a gente tem
nós abrimos muito a porta para os imigrantes, né? Estendemos um diálogo e queremos nos aproximar ainda mais da comunidade paraguaia, das comunidades latino-americanas, né? Então, eu acho que esse tipo de diálogo que está sendo feito aqui, né, nós poderíamos pensar em como estendê-lo também para dialogar com os imigrantes paraguaios que estão aqui, nessa perspectiva de luta mesmo por direitos. Bom, acho que é isso que eu tinha a contribuir, né? E por último dizer que não é fácil, né? E eu não vou fazer um discurso de vítima aqui, né? Mas a questão da migração, ela marca muito a vida das pessoas, e a questão do termo brasiguaio é muito complicado, né? Isso eu digo porque eu tenho acompanhado essa juventude, né, que hoje está no Paraguai, ou que está aqui em qualquer outro país, e que não dá para negar a identidade. Não existe brasiguaio, né? Ou você é uma coisa ou você é outra, né? Então, assim, eu falo na perspectiva porque eu ficava puto quando alguém me chamava de brasiguaio, me chamaram isso a vida inteira, né? Até hoje chamo ainda, né? Mas é interessante, eu acho que essa juventude que está lá no Paraguai tem muito a contribuir, inclusive com o momento histórico em que passa o Paraguai, né? Um país que não tem gerado emprego, não tem se industrializado, né? E eu vejo muito isso também no desejo, inclusive, dessa juventude, de mudar essa perspectiva. Por que você tem que levar o soja para o lado de lá da fronteira e trazê-lo em azeite de volta para o Paraguai, né? Acho que são perguntas que precisam ser feitas. Por que eu tenho que levar a carne do lado de lá para trazer embutidos de volta para cá, né? Então, eu acho que isso é um grande desafio que se tem hoje, né? Desculpa que eu tinha esquecido um tema importante, né? E por outro lado, eu acho que a relação do Brasil com a América Latina é muito importante porque do Paraguai com a América Latina é muito importante porque os interesses também geopolíticos no Paraguai são muito fortes, né? A maior reserva de água que a gente tem, o aquífero Guarani, né? Toda uma riqueza. Então não é por nada que as tropas dos Estados Unidos estão lá, né? Então eu acho que a gente precisa estreitar cada vez mais essa relação de fraternidade, de amizade com o Paraguai, mas na linha sempre de pensar o combate aí às assimetrias. Obrigado.